Estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Eu fiz um. Olha, Zema, eu já falei isso aqui 3.000 vezes. Se você aceitar ser vice do Flávio Bolsonaro, você vai estar enterrando a esperança do Partido Novo de ser reconhecido como direita no Brasil. Enterrando completamente. Você vai estar afundando sua carreira política. Aliás, se os dois ficarem juntos, e mesmo o Flávio Bolsonaro sendo presidente, algo que eu não acredito ainda, eu não dou 5 meses para esses caras entrarem em conflito e brigarem abertamente. Vanessa Moreira. Com certeza. O que está acontecendo, Timóteo, é que assim, o Novo, com essa decisão, isso também a gente comentou aqui na sexta-feira, diante das evidências, né, de que o Zema estava querendo muito ir pro PL, ou melhor, fazer parte dessa chapa. O que acontece é o seguinte, o Zema perdeu o time. Era para ele ter aceitado e pensado e ponderado pragmaticamente a respeito desse assunto quando o Flávio o desejava para isso, para compor essa chapa lá atrás, há uns 2, 3 meses atrás, quando ele repudiou e manteve sua candidatura. E foi muito claro que quando ele se viu atrás do Renan Santos, quando ele se viu completamente assim, bizarro na corrida eleitoral, ele agora deseja compor. Porque o Novo passa por um problema sério, precisa ter ali a garantia do fundo eleitoral, né? Precisa ter essa garantia e não vai para frente se não tiver. Deixando muito claro, os cargos de poder do Novo, eles são todos remunerados. Aqui na Bahia mesmo teve gente chorando, tem uma mulher aí que é meio esquerdista e outro cara, porque perdeu a mamata, né? Perdeu a mamata aqui. E assim, é complicado, é complexa a situação do Novo. E o Zema, pelo partido, como ele hoje é a figura de maior representatividade no Novo, ele entende que é um mal necessário. Só que agora ele perde tudo, porque ele bateu o pé firme que não ia. E assim, como que ele vai responder a determinadas situações? Tem muita gente que foi para o Novo por declínio, porque não queria ficar tendo a obrigação de apoiar Flávio Bolsonaro. Certo? Como é que ele vai fazer? É um tapa na cara dessas pessoas que foram para o Novo. É um tapa na cara da credibilidade do próprio partido, porque o próprio partido, não sou eu que faz isso, quem faz isso é o Novo, tem um puritanismo exacerbado em tudo. Ai, não vamos usar o fundo, não vamos usar o não sei o quê, e blá, blá, blá. Um puritanismo falso, inclusive, né? Porque eles usam tudo por debaixo do pano. Só que eles têm esse negócio. Como é que vai ser o Zema vice do Flávio Rachada? O Zema vice do cara que é filho do Bolsonaro, com toda essa celeuma do Banco Master nas costas. Vai ser uma derrocada completa para o Zema, sabe? Não só pessoalmente, mas para o próprio partido. Eu acho que isso enfraquece a diretriz do partido. O Partido Novo ainda tem uma admiração. E olha, a gente está vendo ali figuras como a Marina Helena, que foi candidata em São Paulo. A gente vê o Zema, por exemplo, a gente vê o Marcel Van Hatten. Aquela que foi candidata a prefeita? Prefeita. Muito fraca, ela é fraquíssima, mas ela já estava apostando ao lado do Flávio. Poxa, mas ela era extremamente crítica. Política, Vanessa. Não confie em político. Eu estou entendendo, mas ela era extremamente crítica. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? E assim, todas essas pessoas junto estão perdendo completamente a moral. Porque o Novo prega a moral. Eu não estou aqui questionando. Eu acho que quando o cara é do Centrão, eu não fico revoltada, porque o cara é aquilo ali mesmo. Mas o Partido Novo... Não se vende dessa forma o Novo, né? Não se vendia. O Novo não se vendia desse jeito. O Novo se vendia por ter retidão, por não se envolver com ninguém que esteja em caso de corrupção, por toda essa... que sempre foi mentira, eu sei que sempre foi mentira isso, mas é assim que eles se vendem. Aí tá lá, todo mundo lambendo o Flávio agora, o próprio Zema... É palhaçada, entendeu? Ele fez um discurso forte contra o Alexandre de Moraes e aí ele vai virar vice do principal beneficiador no Senado do próprio Alexandre de Moraes. E nem foi tão forte assim o discurso, tá? Tem até nas minhas redes sociais, eu postei, ele dá 2 engasgos para falar Alexandre de Moraes. Então... O Zema? É. Alexandre... Como é que ele fala? Não, ele dá uma engolida assim, quando ele tá falando com a repórter, que chega... Ele
Sabe? Você vê, assim, é a união dos covardes juntos, né? Porque eu acho que nada melhor do que enaltecer a frouxidão com o Zema, abrindo mão de todos os valores, porque é frouxo, indo para vice do Flávio. Pelo amor de Deus, sabe? Acabou a hombridade do Novo, se é que já existiu um dia, porque aqui na Bahia mesmo eu nunca existiu. Agora, Vanessa, eu quero ser justo aqui, viu? São agora 9 horas em ponto na Bahia. Quero ser justo. Do ponto de vista político e eleitoral, o Flávio Bolsonaro tá dando um balão, viu? Ele tá indo bem, viu? Ele tá fazendo uma boa campanha do ponto de vista político e eleitoral. Ele não tá brigando com ninguém. Não. Só tá bloqueando. Tá fazendo um discurso isentão, a la Tarcísio, e eu tô vendo que grande parte do povo tá comprando a ideia do Flávio Bolsonaro. Eu não imaginava. Eu errei nas minhas análises do final do ano passado, achando que o Flávio não conseguiria vender, por causa do sobrenome Bolsonaro, não conseguiria vender uma imagem a la Tarcísio. Ele tá conseguindo aí, ele tá com bastante... Eu não imaginava que o Flávio teria essa capacidade aí de crescer nas pesquisas e conseguir que o Lula o superasse na rejeição. Eu tô achando assim, não voto no Flávio Bolsonaro, óbvio, né, pelo amor de Deus, tem que falar isso, como também não voto no vagabundo do Lula, no ladrão, mas o Flávio Bolsonaro, do ponto de vista político eleitoral, ele tá surpreendendo. Não imaginava que ele estivesse fazendo uma campanha que teria capacidade, inclusive, de mandar o irmão dele. Não mandou o irmão calar a boca, né? Mas nas entrelinhas ele disse: Eduardo Bolsonaro, cala sua boca, é que você tá me atrapalhando. Quando ele abraça o Nicolas, principalmente. Ele abraça... O Flávio Bolsonaro está mostrando para todo mundo que é um político tradicional. Extremamente tradicional no seu trato, inclusive, com as pessoas. No trato dele com o Nicolas, pessoas que ele não gosta, óbvio. No trato com a Michelle, que ele detesta, e a Michelle continua falando dele. Ele dizendo que gosta de todo mundo, tá fazendo que nem um político tradicional do Centrão. O que eles sempre foram, na verdade. Principalmente o Flávio Bolsonaro. Mas eu não esperava isso deles. Não esperava, não. Eu achava que o Flávio imitaria mais do Jair Bolsonaro, tentaria um discurso para ver se conseguia um apoio melhor da mídia. Ele tá fazendo algo mais ele mesmo, o Flávio Bolsonaro, não tá? Agora, assim, a gente vai precisar começar o debate, né? Porque no discurso dele, eu vejo nas entrevistas, ele não fala nada de eu ia proposta. Falar isso. Não, eu tô falando até então, para ser o Flávio Bolsonaro, para ser mais um da família Bolsonaro, mais um burraldo da família Bolsonaro, eu já acho o resultado atual do Flávio, pode ser que ele derreta, pode, existe essa grande possibilidade, porque a eleição, a campanha não começou. Mas, entretanto, o Flávio Bolsonaro, ele, no dia de hoje, ele tem um bom resultado. Não imaginava que o Flávio Bolsonaro, no Datafolha, por exemplo, tivesse 3, 5% de diferença com o Lula e tem a margem de erro que é de 2%. Então, praticamente empatado. Eu não imaginava. Se você me dissesse ano passado, no final do ano, Flávio Bolsonaro vai empatar com Lula no Datafolha. Não sei se é uma estratégia para deixar o Flávio tranquilo e depois eles darem um cacete. Pode ser que sim, pode ser essa estratégia. Até porque o PT ainda, o consórcio midiático, a esquerda não começou nenhum discurso incisivo contra o Flávio Bolsonaro. Ainda não. Não sei como é que o Flávio vai reagir a tudo isso. Mas eu não esperava. A gente erra, eu acho que eu errei na minha análise a respeito do Flávio Bolsonaro. Eu continuo achando, Flávio, estou falando do ponto de vista político, eleitoral, do marketing, deixar isso claro, porque o Flávio Bolsonaro, para mim, como pai, é mais um engodo, é um frouxo, é podre, é ligado ao sistema, ele, inclusive defende agendas de esquerda. De maneira alguma eu votaria no Flávio Bolsonaro, de maneira alguma. Flávio Bolsonaro e Lula, eu fico em casa. Eu vou fazer um churrasco, repito isso, Timóteo, pessoalmente. Agora, analisando os números, eu acho que ele está surpreendendo, Vanessa Moreira. Na verdade, Timóteo, a aposta do Flávio Bolsonaro é na rejeição do Lula. Certo? Assim, vamos ver até quando isso vai se sustentar, porque ele também tem uma grande rejeição. Então, mas a aposta dele é no anti-Lula, é na derrocada da economia. Tanto que ele está querendo se mostrar simpático à esquerda em diversas pautas, porque ele quer que a esquerda olhe para ele. Certo? Ele quer que a esquerda olhe para ele para dizer assim, olha, eu vou ser moderado, eu vou ser um cara do centrão, eu vou ser o que vocês sempre gostaram, eu vou sinalizar para pautas woke, sim, eu vou estar aqui com vocês, eu sou feminista, eu sou favorável à população trans, à transição de sexo com dinheiro público. Ele está se mostrando um cara ligado e alinhado à esquerda. E será que ele não está conseguindo voto por causa disso? Eu acho que voto exatamente não, mas vai ter aquela galera. Por exemplo, aqui na Bahia,
que a gente tem uma sociedade extremamente woke, certo? Eu posso dizer assim que 80% da população baiana é favorável à pauta woke, certo? Então, aqui, por exemplo, ele vai ter, porque a galera vai falar, primeiro que é todo mundo lunático, aí vai olhar o Flávio e vai falar assim, ele é simpáticozinho, ele é politicamente correto. Então, vai votar no Flávio, certo? Ele tá apostando nisso, Timóteo, para a vitória dele, porque não tem, assim, agora quando começar o debate, é o que você falou. Quando começar os debates, aí a coisa pode mudar. O cenário pode se transformar assim que os debates iniciarem, porque ele não tem preparo algum. A única coisa que ele sabe fazer, que faz muito mal, por sinal, é aquelas dancinhas ridículas. Bota na tela a gente teve dele. mais uma vez O povo que pediu. A gente teve mais uma vez. Olha que coisa bizarra, né? Eu até falar uma palavra aqui que eu quase me equivoquei, mas assim. Parece boneco de posto. É uma coisa assim, tenebrosa. A única coisa que ele faz, esse final de semana a gente teve o desprazer de ter que ver essa cena mais uma vez, né? Do Flávio fazendo essa sua dancinha patética. Só isso. E não fala sobre quais são os planos dele para educação. Ele não tem plano nenhum. O plano do nenhum, o único zero. plano do Flávio Bolsonaro é vou soltar meu pai. E nem isso ele vai conseguir se for presidente, viu? É o único plano dele é papai vai ser solto, papai vai voltar. E é nisso que ele se baseia, né? É na soltura do papai. Então, é o carro-chefe da campanha. Carol Barbalho. Carol tem que falar porque ela é o candidato dela, da Carol, o Flávio. Diga aí, Carol Barbalho. Rapaz, eu Carol, sou Nicolete, eu sou Flávia, eu sou tudo de ruim nessa eleição, né? Rapaz, vocês me acabam, mas é isso que eu acho. Ele ainda tá realmente se sustentando. Bota a tela cheia, Flávio. Na questão do Lula, né? Na desaprovação do Lula. É o Lula que perde, na verdade. Da mesma forma que foi com o Bolsonaro na primeira, Carol, né? um amigo meu me disse na sexta-feira à noite, conversei com ele no telefone, ele estava me falando sobre política, e eu disse, rapaz, o Lula, o Flávio tem chance de ganhar essa zorra, né? Aí o sujeito me falou algo legal, interessante. Não é o Flávio que vai ganhar. É o Lula que vai perder. É só o Lula que vai perder. Exatamente. Porque a gente viu um Flávio, um candidato bosta, ele não é carismático, o Flávio Bolsonaro. O Jair é. O pai dele é carismático. O Flávio Bolsonaro não tem discurso, não é carismático, fica fazendo essa dança de João Bobo, daquele boneco de posto de gasolina, não tem proposta, é burro, não sabe o básico, uma pauta. Aliás, o mais importante do Brasil hoje é a economia, o que dá voto e tira voto. Ele não sabe falar o mínimo sobre redução de juros, geração de emprego, nada, zero. Mas por que ele cresce? Por causa do Lula. O Lula vai de mal a pior. E não é o Flávio que vai ganhar, é o Lula que está perdendo. Desculpa, Carol Barbalho. Foi a mesma coisa do primeiro Bolsonaro na época, né? Quando ele surgiu, ele se aproveitou do sentimento antipetista do Brasil ali. Mas foi diferente, viu? Por que foi diferente? 2018 foi um cenário completamente diferente, foi o ápice do antipetismo no Brasil, que não vai se repetir, porque em 2018 todo o grupo de oposição no Brasil estava unido em torno do nome de Jair Bolsonaro, em torno de um nome anti-PT. Hoje não existe mais isso, a chance de acontecer, só se mesmo o Jair Bolsonaro morrendo, não aconteceria. Hoje nós temos um grupo na direita crescente, antibolsonarista, nós temos um candidato antibolsonarista de direita com quase 8% das intenções de voto, que é o Renan Santos. Tinha isso em 2018? Não tinha, verdade, não tem mais. Quantos, veja na rede social, eu lembro que o Jair Bolsonaro era unanimidade nas redes sociais. Todos os artistas, mito, todo né? mundo anti-PT era Jair Bolsonaro, mesmo mito. não gostando de... O MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Todo mundo apoiou o Bolsonaro. Você acha que isso acontece? Não. Em 2022 teve segundo turno, a galera ficou em casa. Só você pegar o número de abstenções em 2022, foi recorde. Porque as pessoas não querem mais o Jair Bolsonaro, nem o sobrenome Bolsonaro. Mas ainda continua forte. Mesmo assim, Carol Barbalho. Mas se você falar, por exemplo, da questão da mediocridade, da burrice do Flávio, muito disso também, se você... É porque na época realmente era um cenário completamente diferente e nós estávamos ali focados no Bolsonaro, independente, não havia outra alternativa, né? Mas hoje, como tem, fica mais evidente. Mas na época também, o Bolsonaro, ele não tinha propostas claras, né? Ele focava justamente na questão do Lula, porque o Lula é ruim, porque o Lula é ladrão, porque o Lula era isso. Mas o Jair Bolsonaro, em 2017, já tinha comentado sobre o Paulo Guedes. Quem vai ser o ministro da Economia do Flávio? Qual é a pauta econômica do Paulo, Flávio? Um dia desse? Não foi ele, não? Comentou, mas acho que o próprio Paulo não quer esse negócio. Quem que é o ministro da Economia? Quem que é o cara? Como é que vai ser a plataforma econômica do Flávio Bolsonaro?
Qual o sentimento que ele vai levar pro mercado aqui no Brasil? Mas ele está se aproveitando também Fraco. da falta de interesse dos próprios bolsonaristas, né? Os bolsonaristas não querem saber quem vai ser. Só quer realmente o foco é em Bolsonaro. Mas né? o Não quer- grupo bolsonarista é um negócio, cara. Tem no Brasil os bolsonaristas, o povo, uma grande maioria que não sabe o que vai fazer ainda. Mas você acha e o que esse petismo. povo que não sabe o que vai fazer vai votar no Flávio? Eles vão tentar tirar o máximo de votos dessa parcela. E tem o grupo dos eleitores revoltados, né, que abstiveram voto nas últimas eleições, que não votaram. Esse número eles estão querendo votos também. Se tivesse um candidato como o Renan 38, eu acho que o Renan vai ter uma parcela desses votos. Mas eles também estão lutando por esses votos aí, não vão conseguir. Eu acho que a eleição por causa do Lula, que a gente volta a falar do Lula. O Lula vai de mal a pior. Vai de mal a pior, ele está com uma rejeição altíssima, segundo o próprio Datafolha. Então, por causa disso, o Flávio pode crescer mais. Só que ele vai tirar alguns votos em comparação ao outro candidato, que teria muito mais vantagem de tirar esses votos dos indecisos, daqueles que ficam em casa. O Flávio vai tirar uma quantidade mínima. Não sei se ele vai conseguir ter sucesso nesse negócio. E outra, a Vanessa diz, né, Vanessa, tem eleição, a campanha vai começar, os debates vão começar, e aí muda tudo. Muda. E eu espero que mude mesmo para melhor, porque o Brasil entenda e conheça essas figuras aí. São 9h12. O Flávio ele é muito fraco. Muito, muito fraco. O Flávio, assim, ele tá. A única aposta dele é: vou soltar meu pai, dancinha, e eu vou ganhar porque não vai ter jeito, todo mundo vai ter que votar em mim porque é eu ou Lula. É isso. E a grande vantagem do Flávio, sabe o que é também, Vanessa? O sentimento anti-PT, Carol. O povo tá num negócio anti-PT que, claro, eu não vou dizer que não pode estar com sentimento anti-PT. Quem que gosta dessa merda? Só que é uma torcida política, não é uma questão de valor anti-PT, anti-esquerda. É uma questão de torcida anti-PT. Porque se o Flávio, ele faz tudo que o PT faz, as pessoas votam no Flávio Bolsonaro. Então é uma questão só de bandeira, de torcida por algo mais vazio. Entendeu o que eu tô falando ou não? Sim. O cara fala, eu sou anti-PT, qualquer coisa menos o PT, pelo amor de Deus. Aí eu voto no Flávio. Mas se o Flávio repete as bandeiras do PT, ele não tá sendo PT? Não, é diferente. É diferente por quê? A pessoa não consegue. Por quê? Pro brasileiro, a gente volta ao debate. O brasileiro vê política como entretenimento, como torcida. E esse é o pilar básico para entender o eleitorado brasileiro. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.